Nossa memória está longe de ser a reprodução exata do que aconteceu no nosso passado. Essa afirmação não provém de terapeutas cognitivos, mas de neurocientistas que estudam a memória humana. Toda vez que alguém lembra de uma situação do seu passado, como por exemplo quando ganhou sua primeira bicicleta, essa cena é montada no cérebro por meio da ativação de várias áreas corticais que se integram. A imagem da cena dos pais trazendo a bicicleta, a voz do pai puxando o parabéns para você, o perfume da mãe quando lhe deu um abraço, a felicidade e a ansiedade ao subir na bicicleta para tirar a foto, são o resultado da integração de circuitos das áreas visuais, auditivas, olfativas, somestésicas e emocionais do córtex. A ativação desse circuito inclui bilhões de neurônios e trilhões de sinapses, o que nos leva a crer que ele nunca será ativado duas vezes da mesma forma. Cada vez que a pessoa evoca essa lembrança, a ativação cerebral não é exatamente igual à vez anterior. Então uma lembrança nunca será exatamente igual à outra, ainda que sejam do mesmo acontecimento. Qual delas então é a verdadeira? Provavelmente nenhuma delas, ainda que todas tenham algo de verdadeiro. Esse fenômeno é chamado de deformação biológica da memória. A memória não é uma reprodução fiel dos fatos. Quando observamos o cérebro de uma pessoa em atividade, não encontramos nenhuma cena da vida dessa pessoa gravada em Full HD nos neurônios. Na verdade, os dados de realidade são captados pelos órgãos dos sentidos e transmitidos por sinais elétricos, que no corpo celular dos neurônios são convertidos e armazenados por sinalizadores bioquímicos, num processo chamado de tradução. Nesses sinais bioquímicos, que incluem proteínas sintetizadas e armazenadas de forma bastante complexa, estão os pontos de partida para a montagem da cena da pessoa do nosso exemplo, ganhando sua primeira bicicleta de presente no aniversário. Quando a pessoa evoca essa memória, há uma revivência da realidade, com a estimulação desses neurônios, a potenciação de sinais elétricos e a retradução desses sinais elétricos em novos sinais bioquímicos. O que temos então é a realidade convertida no cérebro em uma série de códigos. Essa conversão, obviamente, jamais será perfeita, sofrendo várias influências e armazenando um apanhado da realidade, mas não a realidade em si. E como já comentamos, essa representação da realidade vai sendo modificada sutilmente com o passar dos anos, cada vez que nos lembramos do fato, como um relógio que às vezes atrasa um pouco, às vezes adianta um pouco, nunca marcando a hora 100% correta. Assim, reconhecemos a deformação, codificação e imprecisão da memória, que aproximam a neurociência da distorção da realidade e representação mental da realidade que abordamos na terapia cognitiva. Outro ponto importante é que a capacidade do cérebro para armazenar informações é limitada. Isso significa que não temos como memorizar todos os eventos da nossa vida. Para que os mais importantes sejam armazenados, os menos importantes têm que ser apagados. O esquecimento, portanto, nem sempre é uma falha da memória. Pelo contrário, é um processo ativo e fisiológico para que o cérebro tenha condições de guardar o que realmente importa. Onde você estava no almoço do dia 28 de maio de 1998? O que foi servido naquela refeição? Quem estava com você? Sobre o que vocês conversaram durante esse almoço? Provavelmente você não lembra dessas informações. Não significa que elas estejam em algum lugar inacessível do seu cérebro. Se elas não tiveram relevância, foram simplesmente deletadas. Estiveram na sua memória de curto prazo por algum tempo para que você não se desorientasse em relação ao próprio passado, e depois disso não foram consolidadas como dados de longo prazo. Você simplesmente as esqueceu em definitivo. Mas aí surge a pergunta: como o cérebro identifica quais os dados que são importantes e devem ser armazenados na memória de longo prazo? Tem-se como certo que acontecimentos com forte componente emocional são mais bem lembrados do que os emocionalmente neutros. Todos nós possuímos memórias de experiências emocionalmente estimulantes, memórias duradouras, marcantes e detalhadas. Isso cumpre uma função adaptativa, pois estímulos emocionais, sejam eles prazerosos ou aversivos, são mais importantes para a sobrevivência.
Muitos estudos apontam para as amígdalas cerebrais, estruturas localizadas no interior dos lobos temporais, como implicadas na memorização de eventos emocionalmente significativos. Ao que tudo indica, essa pequena estrutura, localizada logo à frente do hipocampo, confere significado emocional aos dados que serão armazenados pelo cérebro. O hipocampo participa desse processo, sendo fundamental para a consolidação das memórias declarativas, aquelas que descrevem acontecimentos importantes da nossa vida ou conhecimentos adquiridos ao longo do tempo. Uma das perguntas mais intrigantes é qual a diferença no processamento cerebral que faz os eventos emocionais serem memorizados de forma diferente dos eventos neutros. Eventos emocionais ativam o hipotálamo e o sistema nervoso simpático, que por sua vez estimulam as glândulas adrenais a liberarem os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. Esses hormônios atuam como facilitadores da memorização do evento, por meio da estimulação da amígdala, que afeta a plasticidade sináptica e facilita a potenciação de longo prazo dos neurônios do hipocampo. Hoje sabemos que a ação do cortisol sobre a memória obedece o padrão de uma curva em U invertida. Até certo ponto, a elevação do cortisol favorece a consolidação da memória. A partir de um determinado nível, como ocorre em situações de carga emocional extrema ou traumática, o cortisol satura os receptores da amígdala e do hipocampo, de tal forma que torna-se tóxico, ou seja, quanto mais cresce o nível de cortisol, menor é a capacidade de memorização. Por esse motivo, algumas memórias relacionadas a traumas costumam estar muito reduzidas ou fragmentadas, e o indivíduo pode preencher as lacunas de memória com suas interpretações ou com dados imaginários, misturando fragmentos de memórias verdadeiras com falsas memórias e tornando a lembrança do evento traumático ainda mais aterradora do que o próprio evento. Os altos níveis de cortisol também podem dificultar a evocação de uma memória que já foi consolidada. Quando uma pessoa evoca a memória de um acidente, por exemplo, a elevação do cortisol relacionada à emoção dessa lembrança pode fazer com que ela não consiga recordar detalhes desse evento. A isso denomina-se amnésia funcional, o que seria um mecanismo protetor da integridade psíquica do indivíduo, segundo alguns autores. Além disso, mesmo sem a elevação dos níveis de cortisol, o cérebro pode dificultar o acesso a dados de memória que geram intenso sofrimento. Segundo Ivan Esquerdo, o nosso cérebro lembra quais são as memórias que não queremos lembrar e esforça-se inconscientemente para não permitir a evocação dessas memórias. Escolhe cuidadosamente quais são as más lembranças que não deseja trazer à tona e evita recordá-las. As humilhações, por exemplo, ou as situações profundamente desagradáveis ou inconvenientes. De fato, não as esquece, senão o contrário, as lembra muito bem e muito seletivamente, mas as torna de difícil acesso. É como aquela caixa que contém fotografias que nos entristecem. Para não olharmos as fotos, temos que lembrar onde elas estão e não abrirmos aquela caixa por engano. O nosso cérebro pode desenvolver sinapses inibitórias que dificultam o disparo desse circuito de memória na medida em que sua ativação desencadeia sofrimento. Fazendo uma analogia, é como a musculatura que fica rígida para não movimentarmos uma articulação que está inflamada, uma forma de proteção contra a dor. O terapeuta deve ter conhecimento destes e de outros aspectos da memória ao estimular o paciente a recordar eventos do seu passado.